Olá, tudo bem? Mais uma vez voltamos aqui para uma aula de trigonometria, tá? Nós estamos estudando a trigonometria num triângulo qualquer, ou seja, o triângulo não é retângulo, tá? Então veja só, na aula passada nós falamos sobre lei dos senos, que a gente pode utilizar para encontrar um valor desconhecido em um triângulo que não é retângulo, tá? Nessa lei dos senos, a gente viu o seguinte: se eu dividir a medida de um dos lados do triângulo pelo seno do ângulo oposto a esse lado, esta proporção existe para todos os pares de lado e ângulo desse triângulo, né? Essa é a lei dos senos que nós estudamos. E que essa proporção também é igual a 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro da circunferência que circunscreve esse triângulo. Bom, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Esta lei dos senos nem sempre vai resolver as nossas situações, tá bom? Vou imaginar aqui um probleminha onde vocês vão ver que eu não consigo resolver pela lei dos senos. Imagine que eu tenha um triângulo, a questão não me diz que esse triângulo é retângulo. Vamos fazer de conta que esse ângulo aqui é de 45 graus, que esse lado mede 3 centímetros, esse lado daqui mede, vamos supor, 5 centímetros, e a questão me pede o valor de x, tá bom? Vamos supor que esse daqui é o triângulo ABC. Se a gente observar bem, eu poderia imaginar o seguinte, ó, se eu quiser usar a lei dos senos, eu vou dizer que x está para o seno de 45, assim como 5 está para o seno do ângulo C, que eu não sei quanto é, que está para 3 sobre o seno do ângulo A, que eu também não sei quanto é. Se vocês observarem bem, isso aqui é 2 vezes o raio, em cada uma dessas razões existe um valor desconhecido. Nesse caso é o x, aqui é o seno do ângulo C, que eu não sei quanto vale o ângulo C, aqui é o seno do ângulo A, que eu não sei quanto vale o ângulo A, e aqui é o raio da circunferência, que eu não sei quanto vale. Então, em cada uma dessas igualdades que eu estabelecer de duas dessas 4 coisas, eu vou ter 2 incógnitas. Eu não vou conseguir resolver isso. Não é verdade? Com uma igualdade e 2 incógnitas eu não consigo resolver. Então a lei dos senos é uma lei fantástica, mas ela resolve uma parte dos problemas. Ela não resolve todos os problemas que vamos enfrentar, tá? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre uma outra situação, que é o que a gente vai chamar de lei dos cossenos. Bom, a lei dos senos é porque aparece em sua forma os senos. Então aqui vai aparecer a lei dos cossenos, porque aparece um cosseno na fórmula que vamos encontrar, tá bom? Então deixa eu apagar aqui, que isso aqui foi um exemplo, uma revisão para vocês da aula passada, lei dos senos, porque agora a gente vai falar sobre lei dos cossenos, tá bom? Veja só, minha gente, imagine a seguinte situação. Eu tenho um triângulo ABC, a situação não me diz que esse triângulo é retângulo, tá bom? Ele não é necessariamente retângulo. No final do vídeo, vocês vão entender que mesmo que ele seja retângulo, a lei dos cossenos vale, tá? Então, olha só, como esse triângulo não é retângulo, eu não posso usar a lei dos senos para resolver ele. O que é que imaginemos que a gente possa fazer? Olha só, esse triângulo não é retângulo, mas eu posso dividir esse triângulo em 2 triângulos retângulos. Imagine a seguinte situação. Imagine vocês que eu faça isso daqui. A partir do vértice C, eu traço a altura relativa desse vértice em relação ao lado AB. Se isso daqui é uma altura, eu posso imaginar, então eu posso concluir que esses ângulos daqui são ângulos de 90 graus. Então eu tenho o triângulo, esse triângulo que eu chamei de triângulo número 1, esse triângulo daqui, que ele é retângulo. Se eu chamar esse ponto aqui de ponto D, o triângulo que eu falo para vocês, que eu chamei de número 1, é o triângulo ADC, tá? E pelo mesmo motivo, esse triângulo daqui da direita, que eu vou chamar de triângulo número 2, ele também é um triângulo retângulo. É o triângulo CDB, tá bom? Ele também é um triângulo retângulo. E isso graças ao corte que eu fiz do triângulo pela altura CD.
já que a altura do triângulo estabelece aqui nesse lado AB dois ângulos retos. Bom, se eu tenho agora no triângulo número 1, sabendo que ele é um triângulo retângulo, veja só, nele eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. A mesma coisa eu posso fazer no triângulo 2. Para isso, eu preciso saber a medida desse cateto AD e também do cateto DB, porque eu não sei quanto que vale a medida de cada um deles. Eu só sei que os dois juntos têm uma medida que a gente chamou de Czinho, tá? Então, a gente pode imaginar a seguinte situação. Eu posso chamar esse pedacinho aqui de X, tá bom? E se esse segmento AB mede C, se esse pedacinho daqui mede X, é porque esta parte daqui vai medir C menos X. Agora sim ficou fácil, tá bom? Agora vou aparecer de novo aqui no vídeo. Agora sim ficou fácil pra gente. Pelo triângulo número 1, eu sei que, olha só, teorema de Pitágoras, B ao quadrado é igual a 1 cateto X ao quadrado, mais o outro cateto, que é H ao quadrado. Pelo triângulo número 2, eu sei que hipotenusa A ao quadrado é igual a 1 cateto C menos X, olha, C menos X ao quadrado, mais o outro cateto H ao quadrado. Então, eu tenho essas duas vezes aqui em que a gente utilizou o teorema de Pitágoras. Mas o que a gente quer fazer é encontrar uma única fórmula para resolver aquela situação. E vocês, parando para observar, apareceram aqui nessas duas equações duas grandezas, duas medidas que não eram do triângulo ABC inicial, que são as medidas X e H. Então, o que a gente precisa fazer aqui com essas duas fórmulas, as fórmulas 1 e 2, é tentar fazer desaparecer o X e o H, tá bom? Então, vamos lá. Alguns recursos que a gente pode utilizar. Vocês prestando bastante atenção, podem imaginar o seguinte, como se isso fosse um sistema de equações, eu poderia isolar o valor de H ao quadrado e substituir aqui na outra equação. Aí o H desaparece. Por exemplo, ó, posso imaginar o seguinte, B ao quadrado, passa esse X ao quadrado para lá, menos X ao quadrado é igual a H ao quadrado. Então, aqui onde eu tenho esse H ao quadrado, eu posso substituir por B ao quadrado menos X ao quadrado. E vamos ter assim, ó. Deixa eu virar para cá. Olha só. A ao quadrado é igual a C menos X ao quadrado, mais, quem é H ao quadrado? B ao quadrado menos X ao quadrado. Eu substituir H ao quadrado por B ao quadrado menos X ao quadrado. Posso fazer isso. Pronto. Então, a primeira etapa já foi vencida. A gente já fez desaparecer o H. Está faltando agora para desaparecer com o X. Para isso acontecer, eu preciso resolver isso daqui. Para aparecer aqui um X ao quadrado. Não é verdade? Faz uma revisão. Produtos notáveis, tá bom? Então, vai ser A ao quadrado, que é igual. Olha só, C menos X ao quadrado. Vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto, só continuar com mais B ao quadrado menos X ao quadrado. Vocês percebem que aqui eu tenho um mais X ao quadrado e menos X ao quadrado. Não é verdade? Posso cortar isso daqui e eu vou ter a seguinte fórmula. A ao quadrado é igual a... Vou colocar o B primeiro. B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes X vezes C. Vou colocar o X antes do C, não tem problema nenhum, é comutativo. Tá? Bom, então o H desapareceu, eu fiz o X ao quadrado desaparecer, só que a gente tem ainda um probleminha, que é esse X daqui. Esse X daqui, ele precisa sumir, tá bom? Ele precisa desaparecer. O que é que eu faço? O que é que eu faço para esse X desaparecer? É simples. Vamos voltar lá no triângulo número 1? Olha só. Eu voltei no triângulo número 1 porque é lá onde o X apareceu, é esse cateto daqui, tá? Ele é
o cateto adjacente desse triângulo 1 com relação ao ângulo A. Eu não vou falar do cateto oposto H, porque o nosso intuito é fazer o H desaparecer. Pronto, a gente já não vai retomar mais com o H. Mas a gente tem a hipotenusa desse triângulo, que é o B. Então vamos voltar lá. Como esse triângulo é retângulo, eu posso lembrar de uma fórmula importante no triângulo retângulo. O cosseno do ângulo A, ele é igual ao cateto adjacente x dividido pela hipotenusa B. Isso quer dizer, minha gente, que se eu multiplicar assim, eu posso dizer que x é a mesma coisa que B vezes o cosseno do ângulo A. Não é verdade? Então, se eu substituir aqui, o x desaparece. Vamos ter o seguinte, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes. No lugar de x, eu vou colocar B vezes o cosseno do ângulo A. Isso a gente multiplica por C. Vamos trocar aqui de novo. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes. Vou botar o B, que é um lado do triângulo. C, que é o outro lado, vezes o cosseno do ângulo A. Gente, chegamos onde a gente queria, tá? A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC, cosseno do ângulo A. Olha só, esta tão importante fórmula é a fórmula que recebe o nome de lei dos cossenos. Então, se eu tiver um triângulo qualquer, esse triângulo não precisa ser retângulo, tá? Ele não precisa ser retângulo. Isso daqui, a primeira parte, se parece demais com o teorema de Pitágoras. Só que como o triângulo não é retângulo, a gente acrescenta isso daqui. Um lado do triângulo ao quadrado é um outro lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes o produto desses outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo, que é formado por esses dois lados, ou seja, o cosseno do ângulo A, tá certo? Que é o oposto a esse lado daqui. Veja só, eu provei essa fórmula para vocês para o vértice A, porque eu tracei a altura de C vindo para o lado AB. Mas quando eu tinha, deixa eu fazer aqui no cantinho, se eu tivesse feito assim, ó, eu tinha o triângulo ABC e eu tracei a altura vindo de C. Mas eu poderia ter feito a altura vindo de A. Os ângulos retos estariam aqui, este e este seriam os meus triângulos retângulos, não é verdade? Então eu acharia, não em função do lado A e do cosseno A, eu poderia achar, por exemplo, em função do lado B, tá bom? Então a gente acharia algo mais ou menos assim. Olha só, B ao quadrado, que é o lado oposto a esse ângulo que a gente vai trabalhar, não é verdade? Né? Confere, esse triângulo é exatamente esse, tá? Então eu acharia B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, ó, a soma dos quadrados dos outros lados, menos duas vezes o produto deles, A vezes C, vezes o cosseno de quem? Do ângulo que é oposto a esse lado. Nesse lado é oposto ao ângulo qual? B. Pronto, ao cosseno de B. E eu poderia ter também achado algo em função, ó, se eu tivesse traçado a altura partindo do B, aqui eu teria os dois ângulos retos e estes seriam os meus dois triângulos retângulos. Aí eu acharia em função do ângulo C. Não é verdade? Esse lado é o lado C, esse lado é o lado A. Então eu acharia a fórmula vista dessa forma aqui, ó. O C ao quadrado um lado ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados dos outros dois, menos duas vezes o produto dos dois, vezes o cosseno do oposto a esse lado, que é o cosseno de C. Então, o que vocês podem imaginar é que a lei dos cossenos ela é formada por três fórmulas. Uma, duas, três. Não. É uma única fórmula. Porém, ela pode ser vista de três formas
no mesmo triângulo, né? Então, sempre que a gente for utilizar, a gente escolhe uma dessas três e utiliza. Bom, qual é a dica que eu dou para vocês? A dica é a seguinte: sempre que você tiver um triângulo, um desses ângulos vai aparecer na questão, tá? Um desses ângulos vai aparecer na questão. Vamos supor que apareça este ângulo daqui. Você tentou resolver a questão por lei dos senos, não conseguiu. Então eu vou resolver por lei dos cossenos. O que é que você vai fazer? Você tem esse ângulo envolvido na questão. Então vamos supor que tu tem aqui um triângulo DEF. Então esse ladinho é o D, esse é o E e esse é o F. Então o que é que vai acontecer? Bom, se é este ângulo envolvido, tu começa por aqui, fica muito mais fácil para você, tá bom? Então vai ficar D ao quadrado é igual a E ao quadrado mais F ao quadrado. Isso aqui a gente se comporta até a metade da fórmula como se o triângulo fosse retângulo, né? Mas ele não é retângulo, tá bom? Então o que é que vai acontecer? Tu completa para a lei dos cossenos. Menos 2 vezes o produto dos dois lados, vezes o cosseno de quem é o oposto a esse lado aqui. Esse lado é oposto ao ângulo D. Cosseno de D. E por aí vai, tá bom? Vou contar um segredinho para vocês. Se eu estivesse dando essa aula para vocês na sala, alguém poderia levantar a mão e tirar a seguinte dúvida. Professor, eu estou com uma dúvida aqui. Quando que eu vou saber se eu uso a lei dos senos ou se eu uso a lei dos cossenos? Essa pergunta é muito comum quando a gente está conversando diretamente com vocês. Bom, a primeira resposta poderia ser assim, olha, você tenta por uma, se você não conseguir, você utiliza a outra. Bom, mas vocês concordam que isso faz a gente perder tempo em algumas situações? Imagine, professor, mas eu vou fazer o Enem, eu tenho lá um triângulo que não é retângulo, eu vou gastar um tempo fazendo por uma coisa, eu já começo fazendo com medo de não ser aquilo e ter que gastar outro tempo. Então vamos fazer o seguinte, uma dica do professor Bolívar. Quando numa questão tem ou raio e um ângulo envolvido, você usa a lei dos senos. Quando tem dois ângulos envolvidos, quando a questão te dá um ângulo e pede outro, ou quando ela já te dá dois ângulos e você conhece as medidas, você usa a lei dos senos. Quando na questão só tem um ângulo envolvido, você corre lá direto para a lei dos cossenos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso. Bota o vídeo e ouve algumas vezes para você fixar. O resto, amigão, a gente só aprende com a prática, é resolvendo exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a lei dos cossenos. Parte agora para as atividades, tá certo? E aí, qualquer dúvida, vocês colocam lá no nosso grupo, coloca nos comentários, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, aperta lá no joinha e, por favor, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima.